Pode começar, Feliciano, por favor. Amado Mestre Jesus, estamos mais uma vez reunidos para o estudo do céu e inferno. Feliciano, por favor. Eu já tinha começado. Não, Amado é que entrou o vídeo do YouTube, desculpa. Mestre Jesus, você está com dois sinais. Dois sinais aí. Pode começar. Amado Mestre Jesus, estamos mais uma vez reunidos em teu nome para estudarmos o livro Céu e Inferno. Pedimos, Jesus, que clareie as nossas mentes para que possamos extrair o máximo possível dos ensinamentos que serão ministrados hoje e que nós possamos incluir esses ensinamentos na nossa vida prática e que as pessoas que nós estivermos estudando não sejam afetadas por nossos pensamentos. Orienta-nos, Jesus, para que nós tenhamos o máximo proveito desse estudo da tarde de hoje. Obrigado, Senhor, por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Estudo do céu e inferno. Estamos ainda estudando o Lapô-Méré, que é um espírito endurecido, né? E nós vamos estudar agora o último item do Lapô-Méré, que é o item 3. O item 3 ele começa assim: a justiça humana não faz distinção de individualidades quanto aos seres que castiga, medindo o crime pelo próprio crime. Fere indistintamente os infratores. E a mesma pena atinge o paciente sem distinção de sexo, qualquer que seja a sua educação. De modo diverso, procede a justiça divina, cujas punições correspondem ao grau de progresso dos seres aos quais elas são infligidas. Deixa eu só compartilhar aqui no... as quais elas são infligidas. Igualdade de crimes não importa, de fato. Igualdade individual, visto como dois homens culpados sob o mesmo ponto de vista, podem separar-se pela dessemelhança de provações, emergindo um deles na opacidade intelectiva. Dos primeiros círculos iniciadores, enquanto o outro dispõe, por haver ultrapassado esses círculos, da lucidez que isenta o espírito da perturbação. E, nesse caso, não são mais as trevas a puni-lo, mas a agudeza da luz espiritual. Nós estudamos isso, gente. Nós lemos isso. Eu lembro que vara a inteligência... Oi? Eu tinha marcado cá embaixo, ó. Terminou aqui. A luz que
tortura o espírito culpado. Então- Lemos até esse parágrafo todinho. Aí ia começar assim, essas 3 comunicações, naqueles comentários, né? Tá, então vamos ler tudinho, já que começamos, e a gente chega lá. E nesse caso, não são mais as trevas a puni-lo, mas a agudeza da luz espiritual que vara a inteligência terrena e lhe faz sentir as dores de uma chaga viva. Os seres desencarnados que presenciam a representação material dos seus crimes sofrem um choque da eletricidade física, padecem pelos sentidos. Vou pular um pouquinho. Assim pode o homem, a despeito da sua criminalidade, possuir um progresso interno e elevar-se acima da espessa atmosfera das baixas camadas, isto pelas faculdades intelectuais utilizadas, embora tivesse sob o jugo das paixões procedido como um bruto. Jean Reynaud é o espírito. Além de se completarem reciprocamente, estas 3 comunicações obtidas simultaneamente apresentam o castigo debaixo de um novo prisma, aliás, eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar do assunto de acordo com um exemplo, tivessem provocado a manifestação do culpado ao lado deste quadro vivo, baseado sobre um fato, eis para estabelecer um paralelo. Este que um pregador de Montreuil-sur-Mer, em 1864, por ocasião da Quaresma, traçou do inferno. O fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra. E se caso um dos carpos que lá se queimam sem se consumirem fosse lançado ao planeta, empestá-lo-ia de outro extremo. O inferno é vasta e sombria caverna, eriçada de aguda... Como é que eles descrevem, né? Agudas pontas de lâmina de espadas aceradas, de lâmina de navalhas afiadíssimas, nas quais são precipitadas as almas dos condenados. Angele, nulidade sobre a terra. Com este nome, um espírito se apresentou espontaneamente ao médico. Arrependei-vos das vossas faltas. Tá, então vamos lá. Angele, nulidade sobre a terra. Outro espírito, tá? Com este nome, um espírito se apresentou espontaneamente ao médico. Arrependei-vos das vossas faltas? Resposta: não. Pergunta: então, por que me procurais? Resposta: para experimentar. Pergunta: acaso não sois feliz? Resposta: não. Pergunta: sofreis? Resposta: não. Que vos falta, pois? Resposta: a paz. Nota: certos espíritos só consideram sofrimento o que lhes lembra as suas dores físicas, apesar de, convindo, não obstante, ser intolerável o seu estado moral. Como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? Uma mágoa do passado. Aqui vocês veem uma coisa que a gente vive falando, em estudo, palestra, né? A mágoa é um inferno. Né? A mágoa é algo que nos tira o equilíbrio. E ela tem uma força tal que a mágoa pode tirar a gente da lucidez. Né? Então, a mágoa deve ser vista como algo que a gente precisa trabalhar constantemente, porque a gente leva para a realidade espiritual essas emoções doentias, se a gente não trabalhar. Aí vem a pessoa que está lá arguindo o espírito, né? Como pode faltar-vos paz na vida espiritual? Uma mágoa do passado. A mágoa do passado pergunta:
É remorso? Estareis, pois, arrependida? Resposta: não. Temor do futuro é o que experimento. Pergunta: o que temeis? Resposta: desconhecido. O desconhecido. Pergunta: estás disposta a dizer-me o que fizeste na última encarnação? Isso talvez me facilite a orientar-vos. Resposta: nada. Qual a vossa posição social? Mediana. Resposta: foste casada? Resposta: sim. Fui esposa e mãe. Pergunta: cumpriste zelosos os deveres decorrentes desse duplo encargo? Não. Resposta: meu marido me entediava, bem como meus filhos. E de que modo preencheste a existência? Divertindo-me em solteira e ficando enfadada como mulher. Pergunta: quais eram as vossas ocupações? Resposta: nenhuma. Pergunta: quem cuidava da vossa casa? Resposta: a criada. Pergunta: não será cabível atribuir a essa inércia a causa dos vossos pesares e temores? Resposta: talvez tenhais razão, mas não basta concordar. Pergunta: quereis reparar a inutilidade dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam? Resposta: como? Ajudando-os a aperfeiçoarem-se pelos vossos conselhos, pelas vossas preces. Resposta: eu não sei orar. Pergunta: nós faremos juntos e você vai aprender, ok? Sim? Resposta: não. Mas por quê? Resposta: cansa. Vejam que eu não sei se foi psicografia ou se foi por prancheta. As respostas são bem curtinhas. Provavelmente foi uma comunicação por prancheta. Mas não sabemos. Instruções do guia do médium. Damos-te instrução, te facultando o conhecimento prático dos diversos estados de sofrimento, bem como da situação dos espíritos condenados à expiação das próprias faltas. Angele era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como ao próximo, amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais, as únicas satisfações do coração que fazem o encanto da vida, porque são de todas as épocas. Ela não pôde empregar a juventude senão em distrações frívolas. E quando deveres mais sérios se lhe impuseram, já o mundo se lhe havia feito um vácuo, porque vazio também estava o seu coração, sem faltas graves, mas também sem méritos. Ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela sua incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Deturpou-lhes o coração e os sentimentos, já por seu exemplo, já pelo abandono em que os deixou, entregues a fâmulos que ela nem sequer se dava o trabalho de escolher. A sua existência foi improfícua, ou seja, não produtiva, e por isso mesmo culposa, visto que o mal é oriundo da negligência do bem. Ficai bem certos de que não basta abster-vos de faltas. É preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. Estudai os ensinamentos do Senhor, meditai-os e compenetrai-vos de que eles se vos fazem estacar na senda do mal, parar na senda do mal. Também vos vão voltar atrás.
a fim de tomar o caminho oposto que conduz ao bem. O mal é a antítese do bem. Logo, quem quiser evitar o primeiro, deve seguir o segundo, sem o qual a vida se torna nula, morta as suas obras. E Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Alguém quer comentar alguma coisa? Essa pessoa, esse espírito aí está muito imbuído em continuar do jeito que ele era, né? Ele não aceita uma modificação do que ele tem por dentro, nada para melhorar a situação em que ele se encontra. Eu penso que, por mais que ele tiver orientação e tal, ele não vai retornar ao que ele poderia ter sido, e sim ao que ele terminou a vida física dele. É verdade. É verdade. E isso tem muito. Oi, pode falar. Anderson, esse espírito, como ele não se arrependia das faltas que ele cometeu, ele compareceu ao médium. Mas esse comparecimento é para ele tentar o quê? Tentar uma maneira de buscar o arrependimento? Qual o sentido dessa tentativa dele? Não, ele não... Assim, a gente só pode deduzir, tá, que a ida dele à reunião mediúnica tem a ver com o texto que a gente leu um pouquinho acima. Deixa eu compartilhar de novo. A ida dele à reunião mediúnica parece que era lição. O mundo espiritual, ele trabalhou muito assim, mostrar exemplos para nós, encarnados, da realidade espiritual, através do que eu vou chamar aqui da fauna extrafísica, da fauna que existe no mundo espiritual. Então, essa comunicação é mais uma comunicação que nos ajuda a entender esse tipo de pessoa desencarnada, a pessoa frívola. E a pessoa frívola que não tem interesse de deixar de ser o que ela é. Porque esse capítulo são os espíritos endurecidos. O que é um espírito endurecido? É, acima de tudo, um espírito que não tem ainda interesse em melhorar-se. Então, esse espírito, ele é levado para a reunião mediúnica André, abre o teu som para falar, André. Teu som está fechado. Nossa, o Feliciano perguntou, eu também faço a mesma pergunta. Se o médico captou ele no ambiente, ali, ele teve a oportunidade de se apresentar, porque ele estava naquele ambiente. Se o médico captou, foi uma oportunidade dele ir ali ser doutrinado, não é isso, não? Uma oportunidade que foi dada a ele. É uma oportunidade, mas não é uma garantia. Que ele ia ser doutrinado, ia tirar aquele endurecimento, porque nem muitas vezes os espíritos que a gente doutrina, que você doutrina, às vezes ele sai, mas não foi doutrinado, não é isso? É isso. Porque ele estava ali no ambiente, teve a oportunidade de se apresentar. O fato de um espírito aparecer numa reunião mediúnica não significa que ele vai ser esclarecido. E no caso aqui... Mas foi dada essa oportunidade a ele de se esclarecer, né? Sim. A Angele, esse espírito aí, foi dado a ela a oportunidade delas sair
sair daquela ambiência e se melhorar através do trabalho no bem. Ela não quis. E a gente entende o seguinte, que essas reuniões, elas são também para mostrar, são uma chance para o espírito se recuperar? São, claro que são. Mas também são, elas mostram para a gente como a realidade espiritual, né, é ampla. São seres humanos sem corpo físico. E assim como tem seres humanos que não têm nenhum interesse em mudar para melhor, o fato desse ser humano morrer, perder o corpo físico, não significa que isso vai fazer ele virar anjo. Muitas pessoas continuam sendo apenas elas mesmas. E se ela tinha uma vida, digamos assim, solteira, de farra, casou, não pôde ter farra, entrou em apatia, deu maus exemplos para o marido e para os filhos. Ela desencarnando, estando livre, exatamente, ela não vai querer de imediato, quer dizer, ela pode querer, depende de cada um, não tem como a gente prever. Mas é comum que o espírito queira continuar vivendo uma liberdade, entre aspas, adolescente, né? Uma coisa assim, de farra. E isso você vai ter muito no mundo espiritual. Espíritos que não querem nenhum compromisso com coisa séria, com responsabilidade. Eles não são maus, mas também eles não querem crescer. Então, é o caso aqui dessa irmã, e é por isso que Kardec coloca ela como espírito endurecido. Por quê? Não porque ela é má, necessariamente, mas sim porque ela é endurecida, porque ela não quer mudar para melhor. Tá? Ô Anderson, é que aqui também nós não temos uma ideia da morte dela, do falecimento, para a gente ter, mais ou menos, estabelecer um período de consequências desse endurecimento dela, dela não querer entender, porque ela não considera sofrimento. Porque, para ela, eu acho que sofrimento era se fosse coisa física. Como ela não sofria nada físico, então ela acha que não sofria, não é isso? Então, o que acontece? O espírito renasce para melhorar-se. Ela não quis. E isso deve calar fundo na gente, né? O egoísmo da indiferença. Como a indiferença toca a gente e nos faz com que a gente crie obstáculo para amar, servir, socorrer. A nossa indiferença, que é um filho do egoísmo, vai fazendo com que a gente vive uma vida egoísta e feliz. Feliz entre aspas, né? Quando essas pessoas que viveram apenas para o seu próprio umbigo chegam no mundo espiritual, mesmo estando num ambiente que não é agradável, essas pessoas não querem a luz. Elas querem continuar brincando com, entre aspas, miragens, coisas que são fruto da sua mente enferma. Então, tem toda uma cultura umbralina no mundo espiritual
com milhares, milhões de espíritos enfermos que cultivam essas culturas umbralinas. E essas pessoas, todas praticamente, se você oferecer uma oportunidade para sair dali, elas não querem sair dali. Elas não querem sair dali. Elas não querem abrir mão do que lhes dá prazer, orgulho. Então, o homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é da sua própria essência. E do corpo, uma necessidade. Então, a ociosidade... peraí, gente, eu pulei aqui. Ela não tinha faltas graves, mas não tinha mérito algum. E ela, por não estar bem, levou a família, marido e filhos, à infelicidade. E aí entra o grande desafio do relacionamento a dois. Um tem que dar atenção, afeição ao outro, para que as coisas possam fluir bem. Nós vivemos um mundo egoísta, em que muitas vezes a pessoa ela é incapaz de dar, ela só quer receber. E como ninguém é capaz de dar como ela quer, que ela quer uma sujeição, uma submissão, ela se rebela com o seu egoísmo, com a sua revolta. Então, às vezes, uma pessoa amargurada, uma pessoa rabugenta, reclamona. Por quê? Porque ela está de mal com a vida. E isso repercute nos filhos, repercute na família. Com quem conviver com ela é sempre um peso. Essa pessoa, a gente usaria o termo hoje, ela é uma umbralina ambulante. Fala, Carlos. Como diz aí no texto, não basta também não ser mal e não fazer nada de bem à humanidade, às coisas, às pessoas, né? Isso é uma orientação que pouca gente conhece, de que não basta só não fazer o mal, tem que fazer bem também. Isso eu achei bacana. Exatamente, exatamente, exatamente. Os espíritos endurecidos, como ela, são milhares, milhões. E não pensa você, se você, por exemplo, se está ali numa praça, próximo à sua casa, sentado, você vê um espírito desencarnado e você vê que ele não está bem. Não pensa você que você vai conseguir esclarecer esse espírito, não. O melhor instrumental para o esclarecimento de um espírito desencarnado não são as palavras, mas são o sentimento. Então, todo doutrinador, na hora de esclarecer um espírito desencarnado, ele deve trabalhar a sua capacidade de empatia, de simpatia e de perdão. Ok?
Então, pessoas egoístas e egocêntricas ficam perdidas, muitas vezes, no mundo espiritual. E aí, gente, é um detalhe que a gente precisa entender, que às vezes é difícil de entender. Em 2010, quando se lançou Nosso Lar, o filme, e a história de Nosso Lar se popularizou, nos fóruns de internet, as pessoas que não eram espíritas questionavam, afinal de contas, olhando o filme, por que André Luiz foi para o umbral? O que ele fez de mais? E realmente, olhando o filme, se vocês forem lá, tiver a curiosidade de rever o filme, o pouco que mostra André Luiz fazendo, antes de desencarnar, de morrer, é o que todo mundo faz. Então, a estranheza das pessoas era, afinal de contas, o que ele fez para ir para o umbral? O que essas pessoas estão esquecendo é que o umbral não é o inferno. Então, a pergunta não é nem tanto... Claro que a gente pode fazer essa pergunta, mas o mais importante é o seguinte: se abre tua clarividência e você vê espíritos se arrastando pelo chão, não importa muito o que esses espíritos fizeram. Quer dizer, até importa para a gente saber se tiver que ser instruído, mas o que importa é o resultado. Haja o que houver, tenha feito o que tenha feito, o resultado dela desencarnada é aquele ali. Ela se presa nas regiões inferiores. Então, o problema nosso não é tentar dizer assim: não deu bom dia, umbral. Tomou um copo de cerveja, umbral. Não é nada disso. A gente tem que olhar caso a caso para saber por que essa pessoa, ao longo de toda uma vida, só cultivou esse tipo de vibração. Por quê? Porque ao cultivar ao longo de uma vida um tipo de vibração, ela está construindo seu mundo mental, a sua psicosfera. Quando ela desencarnar, ela vai encontrar isso. A oração, a prece, a meditação, a boa leitura ajudam a pessoa a limpar isso. Então, o problema, gente, não é se você deixa o sabonete dentro do box e o sabonete dura só 2 dias. Não é se você tem vários animais ou não tem animal nenhum. Não é se você fuma ou bebe ou se você não bebe ou fuma. O fato é o seguinte: quando você abre a evidência, já estão lá milhões de espíritos se escorcegando nas zonas inferiores. Por que esses espíritos estão lá? A gente pode não saber, mas é o caso do André Luiz. O fato é que o estilo de vida que essa pessoa levou, seja ele qual for, o seu resultado na realidade espiritual é esse. Ele está vibrando naquela vibração. Ninguém colocou ele lá. Muito ao contrário. Clarencio, Calderaro e a mãe de André Luiz estavam ali o tempo todo. Ele não os via, porque ele que vibrava em uma vibração inferior. Então, não foi uma pessoa que relegou ele para aquele lugar. Ele construiu dentro de si aquele lugar, aquela vibração. Não sei, vocês estão entendendo, gente? Como, eu sei que é um pouco sutil, complexo, mas vocês estão entendendo? Está entendendo,
Carlos, Ivone, Consuelo, Andréia, Feliciano. Pode perguntar, pode falar, Feliciano, por favor. Ô Anderson, eu estou achando que essa classificação da Angélica como espírito endurecido está um pouco rígida para ela, porque, veja bem, ela é uma pessoa que não tem iniciativa para a vida dela foi praticamente inútil, não tinha nenhum sentimento de família, a questão dela era mais frívola, ela só queria distração, mas também, ó, não tinha defeito sério, não tinha qualidade nenhuma. Ou seja, ela não fazia mal a ninguém, a não ser a ela mesma. Talvez o único mal que ela fez foi não participar da criação dos filhos, não participar da família. Quer dizer, e ela achava que isso não era nada demais. Mas onde você quer chegar? Que ela não é um espírito endurecido? É isso? Eu estou achando que está uma classificação um pouco rígida em relação ao último que nós estudamos, que foi o Lapomeré. Preste atenção. Isso, veja bem, é só uma classificação. A classificação é um método muito útil para a gente poder entender algo. Kardec, ao classificar os espíritos, ele tenta criar critérios. O critério que ele dá para espírito endurecido está claro. Não é que se o cara foi ruim, é endurecido porque é cabeça dura, porque não quer mudar um estilo de vida que não lhe traz felicidade espiritual. A pessoa quer continuar com aquele estilo de vida ruim. Então, a pessoa está no mundo espiritual, está em regiões pesadas do mundo espiritual, ela é convidada a ir numa reunião mediúnica, ela vem na reunião mediúnica, conversa-se com ela, oferece a luz para ela ir e ela não quer ir. É por isso que Kardec classifica essas pessoas como endurecido. Ele não está chamando ela de perversa, está chamando ela de turrona, de uma pessoa que não quer mudar seu estilo de vida. Há muitos anos atrás, na nossa reunião mediúnica, veio um espírito, o dirigente era o Paulinho. Veio um espírito no médium e ele não estava perseguindo ninguém. Qual era o problema desse espírito? Ele era um frei que vivia numa região, num umbral, num monastério. Esse monastério, eles acreditavam naquilo que eles acreditavam no século XIV e viviam exatamente como eles viviam no século XIV, totalmente presos à tradição católica medieval. Eles não faziam mal, mas também não faziam o bem. Eles apenas reproduziam há séculos um estilo de vida fechados a qualquer tipo de contato que pudesse levar eles a sentir melhor, a pensar na fraternidade, no amor, na solidariedade. Eles eram religiosos, entre aspas, desencarnados, mas, na verdade, eles eram egocêntricos. O Paulinho falou. O Espírito chegou e falou, olha só, eu respeito seu ponto de vista, mas eu quero estar onde eu estou. Aí o Paulinho falou para ele, ok, tá bom.
Então, aquele frei, ele não era um frei do Arautos, que o Arautos é uma casa espírita que tem como patrono Francisco de Assis. E os coordenadores espirituais do Arautos são clarissas. E há muitos padres e freiras desencarnados na ambiência espiritual, trabalhadores espirituais, luminosos, de várias equipes espirituais, como tem em toda a casa espírita, que foram padres, são clarissas, dominicanos, franciscanos. Tem muito. Não são esses que eu estou falando. Esses são trabalhadores da luz, trabalham no bem. Esse caso desse espírito que eu estou falando, ele está preso a um condicionamento mental do século XIV, perdão, XV, 1400 e pouco. Todo mosteiro vive como se tivessem encarnados no século XIV. Eles não querem evoluir. Eles também não fazem caridade. Eles não falam de amor ao próximo. E é isso que a gente tem que entender. Eles são endurecidos, porque eles não querem mudar. Então, o espírito endurecido é aquele que não quer mudar. E não necessariamente aquele que é mau. A maioria é assim. Não sei se eu ajudou, Feliciano. Quer perguntar alguma coisa? Ajudou, tranquilo. Então, vamos continuar? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Temos agora 8 pessoas nos assistindo. Entre elas, Jaqueline e Ana Lúcia. Que legal. Vocês aí do YouTube, querendo comentar, escrevam aí que a gente também, tá bom? E nós estamos hoje também transmitindo para o Facebook do Arauto. Então, vou dar uma olhadinha lá, vai que alguém escreveu alguma coisa. Ao mesmo tempo, eu também vejo se a transmissão está legal. Três pessoas curtiram, mas eu não sei se essas pessoas estão assistindo. Uma delas é o Tarcísio. Então, vamos lá, gente. Vamos ver aqui. A pergunta de Kardec ao mentor espiritual. Aqui já é Kardec, ou o grupo de Bordels, perdão, já que essa comunicação não é do grupo mediúnico de Kardec. Kardec está só colocando no livro. Pergunta: ser-me-á permitido saber, está perguntando ao mentor espiritual, tá? Qual teria sido a penúltima existência de Angéle? A última deveria ter sido consequência dela, né? Isto é, da penúltima. Aí a resposta. Ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade da vida monástica, preguiçosa e egoísta, por gosto. Quis experimentar a vida doméstica, mas seu espírito pouco progrediu. Sempre repeliu a voz íntima que lhe apontava o perigo, e como a propensão era suave, preferiu abandonar-se a ela, a fazer um esforço para assustá-la em começo. Hoje ainda compreende o perigo dessa neutralidade, mas não se sente com forças para tentar o mínimo de esforço. Orai por ela, procurai despertá-la e fazer que seus olhos se abram à luz. É um dever, e dever algum se despreza. O homem foi criado para a atividade.
A atividade do espírito é da sua própria essência e a do corpo uma necessidade. Cumprir, portanto, as prescrições da existência, como espírito voltado à paz eterna, a serviço do espírito, o corpo mais não é que máquina submetida à inteligência. Trabalhai, cultivai, portanto, a inteligência, para que dê salutar impulso ao instrumento que deve auxiliá-la no cumprimento de sua missão. Não lhe concedais tréguas nem repouso, tendo em mente que essa paz a que aspirais não vos será concedida senão pelo trabalho. Assim, quanto mais protelardes este, tanto mais durará para vós a ansiedade de espera. Trabalhai, trabalhai incessantemente, cumpri todos os deveres sem exceção. Isto com zelo, com coragem, com perseverança. A fé vos alentará. Todo aquele que desempenha conscientemente o papel mais ingrato e vil da nossa sociedade é 100 vezes mais elevado aos olhos do Onipotente do que aquele que, impondo esse papel aos outros, despreza o seu. Tudo é degrau que dá acesso ao céu. Não quebreis a lápide sob os pés. E contai com o concurso de amigos que vos estendem a mão, sustentáculos que são dos que vão unir suas forças na crença do Senhor. Monô. Comentários? Esse monastério que a Ângela esteve deve ser algum convento, né? De freira, né? É verdade. Ou viveu nesse convento. Aqui no Face, a Ana comentou: o espírito endurecido é mais difícil. Verdade. Pois, como você disse, são muito teimosos. É isso mesmo. A dificuldade de quererem mudar é pertinente a eles. Exatamente. Muito boa contribuição, Ana. Então, aqui nesse... Alguém quer comentar o que a gente acabou de ler, gente? Não? Nada? Ok, então. Já que vocês não querem comentar, tio Anderson comenta. Comenta, tio Anderson. Indolência. Indolência provoca umbralinidade emocional. Com a pandemia, muitas pessoas, ao serem obrigadas a ficar em casa, tiveram problemas emocionais. Então, a pessoa tem toda uma vida e foi obrigada a parar tudo em função da Covid. Aumentou o pânico, aumentou a crise de ansiedade, aumentou muitas coisas da enfermidade mental. Isso porque nós tendemos a uma vida dinâmica. A pessoa que não vive na construção de si mesmo, uma pessoa que não lê nada, não leu um livro nos últimos 3 anos, isso daí cria problemas cognitivos, problemas de entendimento da realidade. O espírito renasce para crescer, para aprender. Ao não fazê-lo,
ele vai para o escanteio da evolução. Nossa irmã teve esse problema. Revelado a sua encarnação anterior, ela, nessa encarnação anterior, teve uma vida ociosa. Mas milhares, milhões de pessoas que foram freis e monjas não foram ociosas. Então, isso não é a religião. Não é a religião o problema. O problema é o indivíduo. Aqui nós vemos também uma questão muito importante, que é a pergunta de Kardec. Kardec pergunta o seguinte: qual foi a vida passada? Kardec é o médium que perguntou da reunião lá de Bordel. Dessa espírito. Porque provavelmente, qual foi a encarnação anterior à encarnação dela como Ângele? E se essa encarnação influenciou quem ela é hoje? No caso, a Ângele. Hoje, que eu estou dizendo, 1860 e pouco. E o espírito vai fazer um comentário que é uma crítica. Ela viveu na indolência. E o que isso tem a ver? Uma vida influenciando a próxima vida. Uma pessoa que se acostumou com a ociosidade numa vida. Ah, mas nessa vida ela não é frei no monastério. Mas ela vai levar essa tendência aonde ela for. E ela vai acabar repercutindo isso com as pessoas em torno, seja algo bom, seja algo ruim. Mas no nosso caso aqui, a gente quer falar do algo ruim. Por quê? Porque a pessoa não fez a sua reforma íntima. Então, aquela característica doente, enfermiça da personalidade continua lá. A pessoa pode não usar, pode só pensar, mas continua lá. Como quebrar isso? É justamente o autoconhecimento. O autoconhecimento ajuda a pessoa a entender por que ela é do jeito que é, por que ela reage dessa forma. Quem é você? E aí o estudo intelectual, ele ajuda. O conhecimento intelectual, ele amplia a nossa capacidade de entendimento da realidade. Seja esse conhecimento um conhecimento do mundo ou um conhecimento espiritual. Ao contrário do que a gente pensa, o conhecimento intelectual, ele não dá evolução. Não dá evolução. A pessoa pode ser muito sabidona, fazer excelente palestra, ter lido 1000 livros, mas isso não significa que ela evoluiu. A evolução está no amor ao próximo. Só que aí é que está o problema. E a mensagem fala sobre isso. O conhecimento te dá qualidade. O conhecimento amplia a tua percepção do mundo. O conhecimento ajuda você a evoluir, porque evoluir com a ignorância é mais difícil. O conhecimento não é garantia de evolução. Mas evoluir sem conhecimento
é muito mais complicado. É um paradoxo. Então, até o cérebro de quem lê é diferente. A postura, você fica diferente. O conhecimento faz isso. Até mesmo fisionomia de quem estuda e de quem não estuda, sendo irmão, é diferente. Quanto mais conhecimento você tem, seu senso crítico é mais aguçado. A possibilidade de ser enganado é menor. Não quer dizer que não sejamos, mas é menor. Então, se evoluir com o estudo está difícil, imagina você sem estudo. É muito mais difícil. É um erro a pessoa achar que se ela só ficar lendo as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, as mensagens morais, ela vai evoluir. Sabe por quê? Ela não vai ter discernimento do certo e do errado. Esse é o nosso problema há muito tempo, há séculos, que a gente lê o Evangelho e aplaude quem tortura. A gente lê o Evangelho e queima as pessoas na fogueira. A gente lê o Evangelho e é inimigo de outros povos. A gente odeia outras pessoas. Então, se só ler o Evangelho resolvesse, o mundo hoje estaria no mundo de regeneração. Lá na Europa, na Idade Média, quando a religião dominou completamente as mentalidades, o conhecimento, o discernimento, a intelectualidade, ela fez assim, ó, pá. Muitos autores chamam a Idade Média de Idade das Trevas. Por quê? Porque durante toda a Idade Média você não podia saber as coisas. Você só podia saber o que os sacerdotes passavam. Era proibido pensar fora da caixinha. Então, durante 1000 anos de Idade Média, mais ou menos, o mundo ficou estagnado. Mas foi lá que surgiram as universidades. Foi na Idade Média que surgiram as universidades. Verdade. Só que só podia estudar aquilo que a igreja permitisse. Então, o mundo ficou estagnado emocionalmente, espiritualmente. Aumentou a intolerância, aumentou a perseguição. Então, é um engano a pessoa pensar que ela pode abrir mão do conhecimento, da leitura, porque é a leitura que te dá discernimento. Toda a história do Ocidente, você vê cristão aplaudindo assassinos, pessoas de má índole, pessoas que só pensam nelas mesmas. Há até variantes de cristianismo que transformaram as mensagens de Jesus em busca de fama, poder e dinheiro. E por que as pessoas fazem isso? As pessoas deturparam a mensagem de Jesus por causa da ignorância. Então, a ausência de conhecimento, ela é perigosíssima. A gente não pode achar que ler, estudar, revisar conceitos, ampliar conhecimentos, saberes, é algo não necessário. Porque aí é a chave da estagnação. Essa mensagem nos fala um pouco disso. De como a vida ignorante e feliz leva a pessoa para o umbral. E leva por quê? Porque a pessoa
se torna uma pessoa emocionalmente instável. Por quê? Quanto menos razão, mais emoção. Entenderam isso? A pessoa, quanto menos razão ela usa, e ela só vai usar razão se ela tiver conteúdo, mais ela é vulnerável à emoção. A razão, e Kardec coloca a fé raciocinada, é que vai dar discernimento para a gente separar o joio do trigo, o certo do errado. Então, o escravo da emoção, geralmente é alguém, mas quem lê não é escravo da emoção? Claro que sim, claro que sim. Mas aquele que não lê nada, que não sabe as coisas, ele está mais vulnerável à crendice, à fake news, à manipulação de terceiros. Então, a gente precisa entender que o conhecimento espiritual não para nunca. A gente tem que estar sempre com a mente aberta para o entendimento da vida. Essa mensagem, ela nos lembra disso, de como a vida sem leitura leva a uma vida, muitas vezes, ociosa. Nem sempre. Mas, sobretudo, a gente tem que lembrar, lá no longínquo século XIX, havia um problema com relação ao papel da mulher. Então, as mulheres não tinham espaço para estudar. Isso é um problema. Não tinham espaço para ter profissão. Isso é outro problema. Então, havia, sim, um problema sério de depressão entre as mulheres. Tanto que o conceito freudiano, psicanalítico ou psiquiátrico de histeria era muito usado para mulheres. Porque eram pessoas inteligentes, mas que a sociedade proibia a elas papel mais relevante. Então, isso levava a muitas mulheres à depressão ou à vida ociosa. Se você, como diz a mensagem, a gente precisa participar da vida. A gente precisa ser ativo. A gente precisa ler um livro, ver um filme. A gente precisa saber aquela lua lá que está lá no céu. Qual é? Ela é o quê? Lua cheia, minguante? Qual o nome dos dedos da sua mão? A gente tem que saber essas coisas. As pessoas desprezam cultura geral. Assim, no Brasil, isso é muito maior. Há um grande desprezo do brasileiro pela cultura geral. A gente vê isso em sala de aula. A gente perguntou para uma turma de terceiro ano quem proclamou a República do Brasil e ninguém sabia. Isso depois de eu já ter dito. Eu não perguntei a queima-roupa sem nunca ter falado. Eu contei a história da proclamação da República.
E as pessoas não sabiam que era Deodoro da Fonseca. Então, outros países, Argentina, Chile, México, as pessoas têm um conhecimento, uma cultura geral do seu país, da sua história, muito maior do que a do brasileiro. Então, o brasileiro, ele é facilmente enganado por causa disso. Qualquer pessoa que chega e diz, olha, faz isso aqui que você vai ficar rico, a pessoa vai lá e faz. Sim, a pessoa inteligente, André está falando lá embaixo, eu estou ouvindo. Sim, André, a pessoa inteligente cai também, com certeza. O fato de você ler não te isenta de erro. Senão, a gente teria um mundo muito melhor. Ao contrário, pessoas muito inteligentes mandam no mundo e o mundo está desse jeito. Só que eu estou falando o seguinte, sem conhecimento é pior. E eu não estou dizendo que a gente tem que ir para a universidade, se tornar doutor, não é nada disso. É ler. A aluna perguntou, professor, me dá uma dica para a leitura de livro. Eu falei para ela, olha, o livro que eu quero ler, eu posso te dar dica para você ler também. Alice no País das Maravilhas. Eu pretendo ler até julho. Eu conheço o filme, conheço o desenho, mas eu nunca li o livro. E no estudo que a gente fez, e se este fosse seu último ano de vida, eu achei uma postagem, um pedacinho do texto do livro, em que o coelho fala com a Alice. Quando eu botei esse texto no estudo, o Tarcísio, que lá estava, falou, eu nunca vi isso no filme nem no desenho, não lembro dessa passagem no filme e no desenho. Eu falei, por que não está no livro, não está nem no filme nem no desenho. É uma passagem muito bonita. Está no livro. A gente, para ver isso aí, a gente tem que ler o livro. Eu também não li o livro. Mas agora eu quero me comprometer a ler o livro. Porque eu nunca li. Alguém aqui já leu? Algum de vocês aqui já leram? O livro? O livro é bem mais profundo. É só ler essa mensagem que está lá, que vocês veem quão profundo é o livro. E não custa nada ler Alice ou ler O Pequeno Príncipe. Ou saber quem proclamou a República. Você não precisa ser nenhum sabidão. Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Deixa eu ver se alguém escreveu algo lá no Face. Vamos ao Face. Consuelo, Feliciano, Andréia. Andréia fala pra caramba, estou ouvindo aqui. Ela está comentando várias coisas, mas ela fala lá embaixo, sozinha, com o microfone fechado. A Ana conversou bastante coisa aqui. Vou até compartilhar aqui, ó. Vou compartilhar aqui a postagem da Ana. Vamos aqui basear na postagem da Ana. Conhecemos muitos irmãos assim. Irmãos que não querem mudar, né? Como para eles não estão fazendo mal e nem o bem para os outros, e nem para eles também. Não desejam sofrer as dores da mudança. Ficam estagnados com medo do futuro. É verdade. Ela mesma, o espírito, né, a Angele, ela mesma disse que nada fez na sua vida, entediada com tudo e todos. Endurecida em todos os sentidos. Haja encarnação para progredir. Mas chegará o seu dia de mudar.
Exatamente, Ana. O que você falou é muito importante. O próprio Espírito deixou claro que não... Que essa coisa do mudar, gente, é muito sintomática, não é não? Por que eu vou mudar? Por que eu vou mudar? Porque você está dizendo? Porque a tua crença está dizendo? Porque a tua religião está dizendo? Já pararam para pensar nisso? Que às vezes esse negócio de querer que o outro mude pode ser nossa arrogância? Por que eu vou mudar? O Espírito pode dizer. Só que aí entra uma coisa que é bem interessante. Aonde você está? Isso eu estou falando com o desencarnado. Porque se o que você está fazendo da tua vida é algo bom, você está no lugar bom. Agora, se a pessoa não está no lugar bom, lá no mundo espiritual, a questão aqui não é discutir crença, mas o que ela está fazendo da vida dela não é bom. É simples, né? Não é querer que a pessoa seja espírita, não é querer que a pessoa se encha de livro para ler, não é nada disso. A pessoa pode ser budista, pode ser ateu, pode ser católico. Se a pessoa é católica, eu dou um conselho. Leia as obras de Antony de Mello, leia as obras de Yves Leloup. São obras que vale a pena conhecer. De Marcos Bar, do padre Zezinho, do padre... Como é que é o nome daquele padre, gente? Fábio de Mello. Tem coisas boas. Eu gosto muito do Antony de Mello. Vou mostrar para vocês um livro dele aqui. Aqui, ó, Despertando Eu. Muito bom esse livro, Despertando Eu. Apelo ao Amor. Também muito bom. Sadhana. Também um livro muito bom. Se você é um bandista, também tem livros muito bons. Se você é do candomblé, também tem livros muito bons. Então, uma questão do conhecimento não está ligado a ser doutrina espírita, mas a você aumentar o teu saber. Há autores e livros que, dentro do possível de cada um, a gente pode até nem ler. Sabe o que dá para fazer também? Pegar o YouTube e digitar assim, A Divina Comédia. Aí tem gente comentando sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri, para você, pelo menos, começar a ter noção do que se trata. Ler Cervantes, Dom Quixote, que são os clássicos da humanidade, né? Ah, mas eu não quero ler Cervantes. Digita lá e tem pessoas que comentam, fala sobre o que é a ideia, qual é o livro.
As obras de Shakespeare, é bom ler, não são muito grandes, né? Vale a pena ler uma ou outra. Esforçar um pouco, forçar para ler. Ah, mas eu não quero ler. No YouTube tem gente. Provavelmente tem até audiobook, mas tem gente comentando, fazendo um resumo da obra, comentando a obra. Isso também é muito bom. Hoje em dia, a gente tem esse recurso do YouTube, que você pode estudar. Eu fiz isso. Eu botei lá para procurar, não me lembro agora qual foi a obra. Uma obra que eu não li. Dante Alighieri, a Divina Comédia, foi uma. Eu li uns 2 vídeos, assisti uns 2 vídeos sobre. Um livro que eu tive muita dificuldade de ler, eu tenho um livro, mas não consegui ler, foi Grande Sertão Veredas. Alguém aqui leu? É um livro muito difícil de ler, que ele mudou o português, é um português difícil, cheio de sotaque. Você vai ler, tua mente faz assim. Né? Eu preferi a série. Alguém viu a série? Com Tony Ramos e Bruna Lombardi? Eu preferi a série da TV. Mas o livro, aí o que eu fui? Fui lá para ver sobre Diadorim. Gente, vale a pena. Agora, você querer que o outro mude, por que eu devo mudar? Eu não sei se você deve mudar ou não. Você é feliz? Você pergunta ao espírito desencarnado, enfermo, se ele é feliz. Vocês sabem o que eles respondem? A maioria deles, quase todos. O cara é obsessor, é vampirizador. Vocês têm ideia, gente? O que eles respondem? Sou feliz. A maioria deles, a Ana disse que adora esse livro, eu só não sei qual ano. O Alice no País das Maravilhas ou a Divina Comédia? Os espíritos enfermos dizem que são felizes. Por isso que é um engano. Quando a gente fala felicidade, a gente não fala satisfação dos desejos, mas um estado de embelezamento íntimo. Esse estado de embelezamento íntimo, a gente consegue com o amor, com a caridade, com a fraternidade, com a alegria de servir, de se sentir útil. Estar motivados para construir o bem comum. Isso traz um estado de embevecimento interior que Jesus chamou de bem-aventurança. Os orientais chamam de Ananda. É disso que a gente está falando. Esse estado de bem-aventurança é algo que é a vibração do reino de Deus, em que você olha a realidade e entende a realidade não como um fim, mas como um estado de comunhão e de caminhada. Eu estou numa caminhada e eu construo dessa caminhada através da força do amor para o mundo. Eu sou um construtor de realidade de luz. É isso que Jesus fez. É isso que Francisco de Assis fez. Foi isso que Teresa d'Ávila fez, que Gandhi fez, que Sebastião de Vester fez, que Eurípides Bassanufo fez, que Anália Franco fez. Essas pessoas que Montessori fez, que Carl Jung fez, que Albert Schweitzer fez, que Divaldo Pereira Franco fez. Cada um construiu, dentro do seu interior, belezas para o mundo, seja na área da cultura, da ciência, das artes, do saber, da educação.
E isso faz você participar da vida. Você usa suas forças criativas para ajudar o mundo a melhorar. Pode ser com um poema, pode ser com um livro, pode ser com um filme, e pode ser com uma obra assistencial. Quem faz isso evolui, porque é filho do amor, o amor que constrói. Eu não preciso ser famoso. Eu posso ser uma dona de casa, uma mãe, mas eu faço, tudo o que eu faço, eu coloco amor. Isso impregna o ambiente. Eu me enriqueço, porque a minha essência divina, a consciência que eu sou, ela irradia essa vibração aonde eu estou. E isso não tem nada a ver com a religião. A religião é apenas o formato como eu consigo entender a realidade. Nós aqui, espíritas, entendemos a realidade como um processo de evolução sempiterna do ser, em que Deus existe, ele é o criador de tudo e de toda a natureza, e ele é o sustentador de tudo. E de que Jesus revela o Deus Pai amoroso. E nós, espíritas, seguimos esse caminho através da vivência, do entendimento da vida multidimensional. E essa vida multidimensional, em que eu estou aqui, estou em várias dimensões, afeta toda a minha relação com a realidade. E aí a doutrina espírita fala para nós de reencarnação. Eu reencarno, já tive muitas vidas, fiz muitas coisas, e a maioria de nós, nos últimos 2000 anos, não fizemos coisas boas. Infelizmente, porque nosso entendimento era muito pequeno. Então, a gente, como trabalhador da casa espírita, quer fazer coisas boas, sobretudo na caridade, na assistência e na educação aos outros, porque a maioria dessas pessoas que a gente atinge dentro do nosso pequeno núcleo de assistência são pessoas ligadas a um passado em que a gente ensinou errado, em que a gente desencaminhou, em que a gente prejudicou, e hoje a gente quer, sem ritual, sem palavras mitológicas, mas com a crueza do livre-arbítrio, colocar o nosso sentimento a estas pessoas. Olha só, eu errei, eu te amo, quero te ajudar, suba comigo, quero crescer, mas eu não cresço sem você. É a lei, ninguém fica para trás. É abrir o coração, não é ter poder, não é ter sua opinião satisfeita. Isso é doutrina espírita, é simplicidade do sentimento. A gente complica muito. A gente sabe que amanhã, depois da manhã, a gente não vai estar aqui, mas a gente fica preso ao nosso egão e cria inimizade, cria guerra, e cria tempestade, cria raivosidade. Você está feliz? Ah, eu estou feliz. Está feliz, está gritando, está perseguindo, está matando, está adorando arma, está idolatrando pessoas. Isso não é felicidade. Você não encontrou o reino de Deus. Você pode ir para qualquer lugar no mundo espiritual. Você pode ir para nosso lar, mas você não encontrou o reino de Deus. Você pode ir para Xambalá, Xangri-Lá, o que for. Você não encontrou o reino de Deus. Você pode ir para o Éden. Mas se você está apegado a posses, a orgulho, a mágoas, a medos, a ostentação, a privilégios, a corrupção, você não está feliz. Jesus foi muito simples nisso. Por isso ele falou das bem-aventuranças. E nós, espíritas, precisamos entender isso.
Porque muitos de nós são espíritas, deixam de ser espíritas e nunca entenderam o que é a doutrina espírita e qual o seu objetivo. E o objetivo da doutrina espírita não é encher a gente de conhecimento, mas é nos tornar um ser em comunhão com o divino. Um espírito em plenitude com o amor. Amar como Jesus amou. Se vocês quiserem ter uma inspiração, eu diria a vocês, vejam Estevão no livro Paulo e Estevão. É por ali o caminho. O homem realizado, o homem em plenitude, o homem feliz, o homem de bem. Vamos ver se a Ana falou alguma coisa. Vamos lá, Ana. Ah, o céu e o inferno. Ela está falando do céu e inferno, que ela guarda desse livro. Alguém mais quer falar alguma coisa? Gente, ficamos por aqui. Já lemos, então, o texto da nossa irmãzinha. Agora vamos ler, depois, Um Espírito Aborrecido, semana que vem. Semana que vem a gente vai estudar isso aqui. Um Espírito Aborrecido. Alguma questão, gente? Não? Então, agradecemos aí a presença de todos, a presença dos nossos irmãos, da Ana, da Jaqueline, dos nossos irmãos da internet, que porventura nos prestigiaram. E vamos fazer nossa prece final. Pai nosso, eterno sol do amor, fonte da paz, ajuda-nos, ó Pai, a simplificarmos nossa vida, a colocarmos em nosso caminho, Senhor, a comunhão do amor e da fraternidade. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar o amor ao próximo, o amor à criação, a não violência, Senhor, a fraternidade, a comunhão. Permita, ó Pai, que nós possamos, Senhor, ser instrumentos do Teu amor no planeta Terra. Construir, Senhor, as promessas de luz do mundo maior através de nossas ações, de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. Somos espíritos, essência divina, herdeiros de Deus, herdeiros de Ti, ó Pai. E por isso suplicamos, Senhor, não nos deixais desencarnar nesta vida, nesta experiência, sem entrar em comunhão contigo. Mostra-nos, Senhor, os caminhos de luz que nos levam à plenitude espiritual. Ansiamos essa comunhão com a natureza, com todas as forças sagradas do bem e da luz. Permita, ó Pai, que nesta prece, que também é, Senhor, louvação, adoração, contemplação à Tua eterna presença. Permita, ó Pai, que nesse instante a força do Teu infinito amor penetre por dentro de nosso ser, varrendo de nossos átomos, de nossas células, toda a sujeira, toda a enfermidade, toda a doença. Ajuda-nos, ó Pai, a entrar na plenitude do amor. E que a Tua presença esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde. Graças Boa a tarde, Deus, gente. boa tarde para todos.